Olá pessoal, sou o professor Carlos Manso e gostaria de desejar boas-vindas a vocês na próxima aula, essa aula de Fundamentos de Economia, e destacando a crise econômica brasileira de 2014 a 2018. Nós tivemos uma videoaula sobre os antecedentes dessa crise, você pode consultar na sua plataforma de ensino, então você pode buscar essa videoaula sobre os antecedentes. E agora, nessa videoaula, nós vamos tentar entender exatamente essa crise de 2014 a 2018, que até hoje está aí provocando alguns efeitos, como, por exemplo, 13 milhões de desempregados e, enfim, ainda não conseguimos colocar o trem nos trilhos, deixar a economia reagir e voltar aos empregos e aumentar a renda, né? Estamos sofrendo aí ainda os efeitos dessa crise. É uma crise muito importante. Nós vamos comentar aí o que pode ter causado, qual é a explicação, dar um sentido lógico para um entendimento mais claro sobre essa crise. Tudo bem? Então, vamos para a tela para só confirmar a nossa agenda, que é uma agenda de... Nós separamos esse assunto em duas videoaulas. Tem uma aula de antecedentes, como eu falei, que você pode recorrer no seu material de estudo para assistir essa aula sobre antecedentes. E aqui nós vamos, nessa aula, falar sobre propriamente a crise. Seguimos aí na tela. Bom, tem um texto que você acompanha aí na tela falando que alguns países como Rússia, Índia, México, Tailândia, Singapura, em algum desses países o Estado não é um mero regulador do mercado, não, ele não tem só essa função, ele também tem uma função de ser um agente econômico que investe muito. Bom, isso é verdade, alguns países assim têm o Estado como participante ativo dos investimentos da economia. E a intuição por trás disso é que se o Estado investe, ele estimula, ele seduz os investidores privados também a participarem desses investimentos. E, naturalmente, isso repercute muito fortemente sobre a economia, traz efeitos muito positivos na economia. Uma grande questão, ou pelo menos duas grandes questões, a gente pode colocar. Primeiro, todo Estado pode fazer esse tipo de investimento? Até quanto ele pode fazer esse tipo de investimento? Ele precisa ter o quê? Que condições ele precisa ter para ser um Estado que investe ao invés de ser meramente um Estado regulador das coisas? Qual é a capacidade que ele tem de investir? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, como é que o Estado se protege que tipo de critério ele vai ter que atender para ter uma qualidade boa desses investimentos? Porque se os investimentos forem ruins, na verdade, os efeitos que você esperava como efeitos positivos acabam sendo efeitos terríveis para a economia. Então são duas questões para a gente refletir antes de passar para uma sequência. Tudo bem, Tailândia, Singapura, outros, né, como a gente viu, México, etc., são estados que investem muito. Será que o Brasil poderia seguir esse modelo? O Brasil seguiu. Uma das explicações que a gente vai ver, o Brasil tentou seguir pelo menos o modelo dos asiáticos. Mas vamos ver que isso teve alguns elementos importantes que ajudam a explicar a nossa crise que veio logo em seguida. Vamos à tela. Bom, a tela resume o que eu estou falando da boa intenção. Eu estou chamando de boa intenção, que é tentar reproduzir o modelo de crescimento asiático. Bom, essas aspas de boa intenção aí é porque, logicamente, que isso é subjetivo. Eu estou, pelo menos, partindo do ponto, nessa análise, de que se tentou algo positivo para o país, né? Eu vou tentar reproduzir o modelo de crescimento. A grande questão é que, em economia, não basta boa intenção, né? Então vamos em frente. Qual é o grande problema exatamente isso? É aquela reflexão que eu fiz há pouco. Será que existiam ou não? Né? A gente já está dizendo aqui. O problema é que não existiam as condições necessárias para reproduzir esse modelo de crescimento asiático. Que condições são essas? Nós temos aqui que elencar ao menos as 4 mais importantes condições existentes nos asiáticos. Os asiáticos se permitem
né, investir maciçamente na economia, né, fazer com que os investidores particulares do setor privado também participem desses investimentos. Primeiro, porque eles têm uma alta poupança doméstica, assim, eles têm dinheiro guardado. O que significa dizer que eles podem investir sem isso causar algum tipo de pressão inflacionária. Então eles se protegem. Eu tenho uma alta poupança, invisto. Caso os investimentos não resultem nos resultados, ou não resultem positivamente, pelo menos eu tenho uma poupança para me proteger. Então, se eu não tiver uma alta poupança, eu vou me endividar para investir. No que eu me endividar para investir, eu vou assumir um risco muito grande se não der certo. Os efeitos podem ser terríveis. O que acontece no Brasil? Acontece no Brasil que o Brasil tem baixa poupança. Nosso país é um país de renda baixa, um país de renda média. Então, mal a gente tem de recurso para consumir. A grande maioria da nossa população tem dificuldade de consumo básico, de coisas básicas. Imagine de poupança. Então, e também tem uma questão cultural. Então, alguns países têm nível de poupança de 40%, de 35%. Nosso nível de poupança é muito inferior a isso, é um terço, um quarto disso. Uma outra condição muito séria, muito importante que a gente tem lá no modelo asiático é a qualidade da educação. A qualidade da educação, ou seja, educação de alto nível, com acesso à tecnologia de ponta. Então os investimentos naturalmente migram para algo que envolve um nível avançado de tecnologia. Aqui a gente tem problemas ainda muito básicos de educação. A gente tem muita dificuldade em termos de inovação, né? As inovações ficam restritas à academia, que essas universidades têm um pouco diálogo com o setor privado. O setor privado também, principalmente a indústria, não dá uma devida atenção para a questão da inovação. Então a gente fica aí com um problema muito sério de acesso a investimentos de ponta, investimentos tecnológicos. A questão do equilíbrio fiscal, ou seja, os países podem fazer isso, né, porque eles têm um equilíbrio muito grande de contas públicas. Aqui não, aqui a gente vive sob o fio da navalha. Nossas receitas e despesas estão ali sempre brigando, em vez ou outra a gente acaba desequilibrando, tendo dificuldade para reequilibrar as contas do governo. Então, também não temos essas condições. E uma outra condição muito importante dos asiáticos, principalmente, estou sempre me referindo aos asiáticos porque, segundo o governo, foi o modelo onde foi buscado. Eles têm economia aberta, eles têm economia integrada com o mundo, participam das grandes cadeias de produção, dos grandes fornecedores, então dos grandes mercados, então têm acesso a empresas no mundo inteiro, são empresas internacionalizadas, com processos avançados, coisa que a gente está longe disso. O Brasil, essa tem que dar ênfase, é um dos países mais fechados do mundo, ou seja, nossa economia não tem nada de aberto, a gente não está integrado ao mundo como deveria, a gente ainda sofre de muito isolamento. Ou seja, em resumo, a gente percebeu um modelo em que o Estado investe, que o Estado não tem uma atitude só de regulação, é um Estado que investe, a gente foi observar esses modelos, só que aí tentou seguir esses países, só que esses países têm pelo menos 4 condições muito importantes, das quais o Brasil não tinha nenhuma, né? Essas 4 que a gente falou. Da poupança doméstica, da qualidade da educação, do equilíbrio fiscal e o fato de ser uma economia aberta. Seguimos. Então, vamos falar em termos de resultado. Deu certo seguir esse modelo? Não. Observe. A gente vinha esse resultado primário, diferença entre receitas e despesas do governo. Até 2013 a gente estava no azul. 2014 em diante a gente entrou no vermelho. Isso causou um desequilíbrio. Nós gastamos mais do que a gente tinha. A gente não tinha poupança para segurar, não tinha colchão reservado para amortecer as nossas crises. Então o que a gente teve foi que a gente entrou num processo de endividamento. Ok? Outra ênfase aí, muito também, ó, por conta disso nós entramos, como eu falei, no endividamento. E de 2013 a 2018, que é o que está circulado ali, nossa dívida bruta, a dívida bruta do governo, cresceu de forma assustadora. Então o mundo inteiro, o Brasil, voltou a ser um país de um grande risco. Por quê? Porque ele está se endividando tanto que ele está colocando em risco, será que ele vai conseguir pagar suas contas? Será que ele não vai dar calote?
E isso assustou todos os investidores. Então, que investidores investem em um local de alto risco? Não é verdade? Então, nós perdemos o nosso grau de investimento. Além do que, nós tivemos alguns problemas em termos de direcionamento político. Eu não pretendo que você leia os detalhes desse gráfico. A única coisa que eu quero com ele, que está na sua tela, é que você veja uma trajetória preta e uma curva em vermelho. A trajetória preta significa como é que está a indústria do petróleo, as ações da indústria do petróleo. Você vê que depois, e a vermelha significa as ações da Petrobras. Então você observa que em algum momento ali, de uma linha ali por volta começo entre 2010 e 2011, houve um descolamento. E esse descolamento ficou cada vez maior depois. Ou seja, a indústria do petróleo se valorizando com as ações em alta e a Petrobras cada vez com as ações mais baixas. Poxa, alguma coisa está estranha. Como é que uma grande empresa está num setor que está em expansão e essa empresa entra num processo de crise? Por quê? Porque houve uma interferência direta sobre essa empresa e sobre esse setor. Então isso é um direcionamento político que o governo fez e que naturalmente causou efeitos muito ruins na economia. Vamos seguir. Bom, então nós chegamos ao final da nossa aula para entender a crise. Nós temos aqui um esquema gráfico que mostra. Bom, seguindo aí, a gente teve primeiro o desequilíbrio nas contas públicas. Por quê? Porque fomos gastar mais do que a gente tinha. A gente não tinha poupança. Então desequilibramos nossas contas. Fizemos um direcionamento político. Nós mexemos, por exemplo, colocamos muito dinheiro no BNDES, nós direcionamos a Petrobras. O que é direcionar a Petrobras, professor? Dá um exemplo. Por exemplo, segurar o preço da gasolina, enquanto o mundo está dizendo para a gente aumentar o preço da gasolina, a gente resolveu segurar o preço por conta de uma eleição. Isso significa o quê? Para nós é bom, para o consumidor é bom que a gasolina ficou mais barata, mas e para a empresa? E os escândalos, e o vazamento pela corrupção? Quanto de dinheiro foi tirado da nossa maior empresa? A maior empresa estatal do governo, a maior empresa estatal do Brasil, ela entrou em declínio. Então, por conta de interferência direta na sua gestão. Então, aumentamos com isso a dívida pública, os investidores ficaram assustados com o Brasil, o risco de investir no Brasil aumentou profundamente, e aí nós sofremos uma recessão, baixo crescimento econômico. E estamos sofrendo até agora os efeitos, como a gente falou no início. Não é isso. Eu espero que esse desenho ajude a você entender que em economia a gente está sempre pensando em boa intenção não basta. Tem que observar os efeitos de cada medida. Por melhor intenção que seja, alguns efeitos podem ser muito diferentes do que a boa intenção deseja, do que a boa intenção gostaria. Tá bom? Até a próxima videoaula.